E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa última aula desse ano, né? Mas não é a última do semestre. A gente ainda vai ver máquinas síncronas começando aí em janeiro, né? Por causa desse atraso da pandemia. E hoje a gente vai fechar então a parte de máquina de indução, né? Vendo o gerador. Então a gente vai ver o gerador conectado à rede e operando isoladamente da rede, certo? Vocês vão ver que é bem simples aqui a explicação. Né? Vou passar aqui na teoria antes de ir para a parte lá prática. Então, primeiro ele paralelo com a rede, né? Operando ali com a rede, conectado na rede. A gente tem que ter uma turbina, né? Que vai acionar então o rotor com uma velocidade maior do que aquela velocidade síncrona, né? O que é a velocidade síncrona nesse caso? Seria do campo girante, né? Se a máquina está ligada junto com a rede, o meu estator vai ter o campo girante. Eu preciso que o rotor rode mais rápido para que o sentido da potência seja do rotor para o estator. Né? Então, para injetar a potência ativa, o rotor tem que ser mais rápido. Vocês vão ver lá no experimento que eu vou deixar essa velocidade aqui maior sempre do que a velocidade síncrona. Então a máquina estaria operando aqui, né? A gente tem o nosso circuitinho. Desse banco de capacitor eu vou falar depois. Mas a gente tem aqui o nosso circuito. E a potência ativa e reativa da máquina vai depender então da velocidade do rotor. Né? A gente sabe que muda aqui o R, né, com a velocidade, e isso ainda é válido para o gerador. Então, aqui tem as formulazinhas, né, de como se relaciona a potência ativa e reativa. Elas variam com a velocidade, certo? E esse aqui é basicamente o comportamento. Né? A máquina sempre vai consumir potência reativa, essa máquina de indução, ela não tem a capacidade de injetar potência reativa. A máquina síncrona tem, a gente vai ver isso, né, mais para frente. E a potência ativa que ela vai injetar, né, aqui é injetando potência ativa, segue essa curvinha aqui, ok? Que é basicamente aquela curva que a gente estava vendo antes. O que é interessante desse caso, né? Como a máquina está conectada com a rede, né, então tem um campo girante, eu estou dando velocidade para o rotor para injetar a potência ativa, né, e tem a potência ativa, vai ser consumida e tudo mais, a rede ela é muito mais forte do que o gerador. Certo? A rede é a rede elétrica inteira. Você coloca um geradorzinho ali, ele não vai mudar tanto a rede. Ele pode mudar um pouco ali a tensão localmente, mas a gente considera que ele não tem força suficiente para mudar a rede em relação a mudar os valores da tensão e da frequência em relação à rede. Ou seja, não interessa qual a carga que eu estou ali consumindo, ou quanto é a velocidade do rotor, se ele está injetando mais potência ativa, menos potência ativa. Não importa isso. A máquina não vai conseguir mudar o valor da tensão e o valor da frequência. Porque a rede é mais forte e a rede vai falar para o motor qual é o valor da frequência e qual é o valor da tensão. O motor vai seguir esse valor, só vai injetar a potência ativa e consumir potência reativa. Então, a operação aqui é bem básica. Você muda a velocidade, você muda a potência ativa e reativa. Só isso que acontece. E aí eu tinha falado daquele banco de capacitores, né? Basicamente o que acontece é que a gente pode usar um banco de capacitor para fornecer uma parte aqui, por exemplo, 75%, da potência reativa que esse motor vai drenar em vazio. Por quê? Porque ele sempre vai consumir potência reativa, né? Então, como eu quero operar com ele numa velocidade que me permita dar mais potência ativa, né? Vamos olhar aqui para essa curva que fica mais claro. Se eu quero, né, trabalhar com ele nessa área aqui, onde eu vou conseguir dar bastante potência ativa para ele, eu vou precisar de bastante velocidade, ou seja, eu vou precisar consumir mais potência reativa, né? Porque a potência reativa cresce aqui o consumo, por causa da magnetização. Então, eu vou precisar, conforme a velocidade aumenta, eu preciso dar mais potência reativa. Então, se eu já sei que eu vou ter que ficar dando potência reativa para esse motor, ao invés de usar a fiação, né, em vez de usar a rede para dar a potência reativa toda que ela precisa, que a máquina precisa, eu posso pôr um banco de capacitores. Então, se eu pôr esse banco de capacitores ali, eu coloco para não passar nunca, né, da reativa da máquina, para não ficar exportando potência reativa também. Mas eu coloco ali num valor alto, por exemplo, 75% aqui da potência reativa que a máquina precisa para se magnetizar. E aí isso vai diminuir o tanto de potência reativa que eu vou puxar da rede, né? Porque daí se o meu capacitor está dando, não precisa vir da rede. Beleza? Então era basicamente isso daqui para a máquina operando em paralelo com a rede. Né? Agora vamos fazer o que a gente chama de operação isolada, né? Ou então gerador autoexcitado. O que acontece nesse caso? Agora não tem a rede, certo? Então agora aquele banco de capacitores aqui é extremamente necessário. Por quê? Porque é ele que vai magnetizar a máquina, né? Vai dar aquela potência ativa para a máquina e vai fazer com que a máquina consiga gerar potência ativa.
Então, aqui o capacitor é extremamente importante, né? Aqui tem o esqueminha, né? Então ele vai dar a potência reativa, que vai ir pro meu motor. Se sobrar, pode ir para carga também, né? Ou então ele vai dar só o suficiente para o motor e o motor também vai conseguir suprir um pouco da carga, né? Vai depender aqui dos valores. Mas qual que é a ideia aqui? Vai funcionar igual lá na nossa máquina CC, né? Quando a gente tinha ela em paralelo. O que eu preciso aqui, né? Se a máquina está só girando ali, mas eu não tenho capacitor, eu não vou conseguir magnetizar a máquina, ela vai rodar e não vai gerar tensão nenhuma, não vai ter nada ali acontecendo. Agora, quando eu coloco o capacitor, né? E aí esse capacitor tem que estar um pouco carregado, ou eu tenho que ter um pouco de magnetismo residual na máquina, né? Ou os dois, o que acontece? A gente vai fazer aquela escadinha igual que tinha lá na máquina de corrente contínua. Então, o que vai acontecer, né? Se eu tenho um pouco de tensão na máquina, a minha tensão carrega um pouco meus capacitores. Se eles estão um pouco mais carregados, eles vão conseguir dar mais energia reativa, né, mais potência reativa para minha máquina. Ou seja, a minha máquina vai magnetizar mais, vai gerar mais tensão. Se ela gera mais tensão, né, ela vai conseguir carregar mais o capacitor, né? Então aqui é a curva de magnetização e aqui é do capacitor. Então se ela gera mais tensão, eu vou conseguir dar mais carga para o meu capacitor. Se eu dou mais carga para o meu capacitor, eu magnetizo mais a máquina. Se eu magnetizo mais a máquina, eu gero mais tensão. E aí continua. Então eu vou carregar o capacitor, gerar mais tensão. Com mais tensão eu carrego mais o capacitor. Com mais capacitor eu magnetizo mais a máquina. Com mais magnetismo eu gero mais tensão, capacitor, e aí eu vou. Entendeu? Então eu construo isso daqui. E aí a máquina consegue operar ali num ponto. E que ponto que é esse que a máquina opera? Depende do capacitor. Certo? Então o ponto ali que vai falar onde a máquina vai consumir vai depender do valor de capacitor que eu estou colocando. Ok? Então a gente teria aqui, dependendo do capacitor, valores diferentes aqui de tensão. Ou seja, né, dependendo do capacitor que eu tenho, eu vou conseguir dar mais ou menos magnetização para a máquina vai operar em pontos diferentes. Basicamente isso. E aí chegaria um valor de capacitância aqui, né, que a gente chama de capacitância crítica, mas eu nem vou tocar nesse assunto muito, mas só para saber, que é onde ela tangencia essa curva, né? Isso significa o quê? Se eu colocasse um capacitor menor do que a capacitância crítica, eu não ia ter geração, porque ele é muito pequeno. Ok? Bem, porém, agora mesmo que eu mantenha a minha velocidade constante lá no meu eixo, o que acontece? Agora eu não tenho mais a rede, né? Agora o meu gerador está operando isolado. Então, conforme a minha carga aumenta, conforme eu aumento a corrente ali que eu vou drenar, a minha tensão começa a cair. Né? Isso varia também, obviamente, com o valor da capacitância. Né? Se o capacitor for maior ou menor, vai mudar um pouco essa curva, porque a magnetização vai ser diferente. Mas a tensão vai cair, certo? Até um ponto aqui onde ela vai voltar, que aqui já é a parte instável, onde a gente já está tirando a tensão do capacitor lá, né? Então o capacitor já para de carregar e perde estação, a máquina fica instável a partir daqui. Mas o que acontece aqui é que além das perdas, né, que a gente tem na máquina normalmente, né, das resistências que tem lá, que já vão causar uma queda de tensão, conforme eu vou diminuindo a tensão, eu diminuo a tensão no capacitor. Se eu diminuo a tensão no capacitor, eu diminuo a excitação da máquina. Então eu magnetizo menos a máquina, eu tenho menos tensão. Então conforme a tensão vai caindo mesmo, ela vai ter esse efeito de cair ainda mais porque ela perde magnetização, certo? A gente não vai usar isso aqui, mas só para saber, tem uma opção de colocar também um pouco de capacitor aqui em série para dar uma compensada nesse efeito, né? Mas a gente não vai olhar isso. Aqui tem os circuitinhos e tudo mais, que tem uma outra discussão aqui, que basicamente é para mostrar, e isso a gente vai ver lá, que além da tensão, a frequência também cai, certo? Aqui tem a formulaçãozinha aqui. Mas basicamente, né, se o meu gerador está sendo acionado a velocidade constante aqui, conforme eu aumento a carga, eu estou diminuindo o R1, de acordo com essa fórmula, eu vou diminuir a frequência elétrica que eu estou injetando. Ou seja, conforme eu aumento a carga, cai a minha frequência. Ok? Basicamente isso daí. Então, vamos lá agora pro nosso experimento. Então, galera, a gente está aqui, né? Tem bastante coisa, calma que eu vou explicar. Então, primeiro caso aqui, ligado na rede. Né? Então, vamos daqui para cá. Então, aqui está a rede, né? O Three-Phase Programmable Voltage Source. Então, é a rede.
460 volts, né, sem defasagem aqui, e 60 Hz. Aqui é só um negócio para medir tensão e corrente, eu vou explicar eles depois, mas esse componente é a rede, esse componente aqui é a carga, certo? Então a gente põe aqui a potência ativa, reativa e ativa, né? A gente pode pôr tanto positivo quanto negativo, que é a reativa, né, como se fosse indutivo ou capacitivo. A gente vai usar isso daqui, inclusive, para ver o que acontece quando a gente coloca aquele capacitor, por exemplo, certo? E aqui está a máquina, né? Então a máquina está operando naquele modelo lá de 460 volts, por isso que eu coloquei a tensão em 460 volts lá na rede, né? E eu estou acionando a máquina aqui com uma velocidade de 1800, né? Que é perto ali do que a máquina vai ter no campo síncrono, né? O negativo aqui para deixar claro que a máquina está como um gerador, mas não é esse o ponto, vamos lá. O que a gente tem de resto aqui? O que eu estou medindo aqui? Então, ó, aqui, esses blocos, eles só separam potência ativa, só separam a parte trifásica, né, para eu poder medir a tensão e a corrente trifásica. Eu faço isso para poder separar, né, a potência ativa que eu tenho aqui na rede, ok? Potência ativa que eu tenho na rede, a potência ativa que eu tenho na carga, né, esse bloco aqui, e a potência ativa que eu tenho, né, que está vindo desse cara aqui, passando por esse, a potência ativa que eu tenho na máquina. Então, o que a gente vai ter nesse primeiro aqui? A gente tem a velocidade da máquina aqui, né, a gente vai ver que vai ficar constante, mas eu coloquei aqui, e a potência ativa. Então, isso aqui é o relacionado à máquina. Esse cara aqui é a potência ativa da rede e da carga, né, da rede que vem daqui, né, seguindo esse fiozinho aqui, e da carga que vem daqui, ok? E esse último, eu não sei por que esses blocos trifásicos estão com problema para calcular a potência reativa. Então, só para mostrar para vocês como é que funciona a potência reativa também, eu peguei aqui e fiz o cálculo monofásico. Então, eu peguei aqui de uma fase, aqui como é equilibrado, né, o sistema, a carga é trifásica, o motor é trifásico, todas as fases vão ter o mesmo valor. Então, eu peguei aqui uma fase da rede, para vocês verem, né, e puxei a potência reativa, e uma fase aqui do motor, e coloquei aqui a potência reativa. Então, vou até escrever aqui, reativos, né? Aqui, ativos, e aqui máquina, que é a parte da máquina, né, que vai ter a velocidade e a potência ativa da máquina. Então, tudo que a gente for simular aqui, eu vou olhar a potência ativa da máquina, potência ativa que está na rede e na carga, para a gente ver quem que está suprindo a carga, onde está indo a potência ativa, e depois a gente faz uma análise melhor aqui só dos reativos, tá? Então vamos começar olhando aí para essa parte da potência ativa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é simular desse jeito aqui, né? Então vamos ver o que acontece. Então, vamos ver aqui, tá 1800. Como é que tá a potência ativa da máquina? Perto de zero, né? Por quê? Porque ela tá rodando praticamente ali na velocidade síncrona, né? Ela deve ter alguma diferença aqui por causa de problema mecânico ou de variação aqui da rede, mas tá perto da síncrona. Então o que a gente vê aqui, né? Aliás, eu não mostrei aqui, né? A carga eu tô colocando aqui que tá consumindo 2000 watts. Então, se a carga tá consumindo 2000 watts, esses 2000 watts tem que vir de algum lugar, ou seja, tá vindo da rede. Então a rede tá suprindo o valor da minha carga, afinal de contas a máquina tem a potência praticamente zerada aqui, certo? E como que tá a potência reativa? Potência reativa aqui na máquina e na rede, né? Eu estou mostrando nos dois. A máquina está consumindo 1000 e a rede está tendo que dar 1000, né, para a máquina, porque está vindo da rede a potência reativa, certo? Então, perto de 1000 aí. Agora vamos começar a mudar essa velocidade, né? Então, lembrando que aquela carga lá era de 2000, ok? Então, vamos mudar aqui, né? Tava 1800 RPM, vamos colocar 1825. Então, aumentei um pouquinho, mas já deve ser o suficiente para a gente ver alguma variação aqui. Então vamos lá, né? Nossa velocidade agora é 1825. A gente vê que a máquina agora, né, tá negativa, que ela tá girando 1500, certo? Então a máquina tá girando 1500 não, né? Vamos dar zoom aqui para ver melhor. Ali em torno de 1270, 1875 a máquina tá girando. Vamos ver aqui no ativo então o que está acontecendo, né? Na carga, eu tô com aqueles 2000,
praticamente, né? 2003 aqui, mas 2000 praticamente. E agora a potência na rede diminuiu, né? Ela não é mais 2000 igual era antes, agora ela é aqui em torno de 700 e alguma coisa. Ou seja, a potência que eu tenho na rede, né, mais a potência que eu tenho na minha máquina é igual à potência da carga. Então, agora o que está acontecendo, né? Minha carga drena 2000. Se minha carga drena 2000 e a minha rede está dando 700, a minha máquina tem que dar 1300. Entendeu? Então é assim que vai funcionar com ela ligado junto com a rede. Vou só abrir o reativo aqui, né, para vocês verem também. Tá ali ainda em torno de 1000, não mudou muita coisa. Agora vamos aumentar essa velocidade. Vamos colocar aqui 1875. Então já aumentei mais 50 RPM aqui. Então aumentei ali agora. Vou abrir aqui a parte da máquina. Velocidade 1875. A máquina agora está gerando ali 3.850 mais ou menos watts, né? Então ela já está gerando mais, porque eu aumentei a velocidade, que é o esperado mesmo. Vamos ver o ativo aqui como é que tá. A minha carga não vai mudar, certo? Minha carga não vai mudar porque eu estou fixando ela lá em 2000 e alguma coisa. Então tá ali ainda, 2003. Só que agora a potência da rede está negativa. Ou seja, a corrente está no sentido contrário. Agora a corrente está entrando na rede, certo? A potência está fluindo para a rede. Ou seja, agora a minha máquina está gerando tanta potência ativa que ela consegue suprir a carga e ainda sobra 1800 ali, 1850 para devolver para a rede. Ok? E a potência reativa a gente vê que começa a subir agora, né? De acordo com aquele gráfico que eu mostrei também, né? Então antes estava ali em torno de 1000, agora já está aqui em 1400, né? E como eu não tenho capacitor, é a rede que está dando o valor para a minha máquina, ok? Só a rede está mantendo a magnetização. E vamos dar um último valor aqui de velocidade, né? Vamos aumentar mais ainda. Vamos pôr 1925 aqui. Então aumentei ainda mais a velocidade, mais 50 RPM. Né? Vamos ver aqui, a máquina agora está ali em 1925 de velocidade. Ela já está gerando 6.200 watts aqui, né? Subiu ainda mais a geração. Como eu não mudei a carga, né? O que a gente vai ver? A gente vai ver que a carga ainda está lá nos 2003, mas em compensação, quem tem que absorver essa potência a mais que o meu motor está gerando é a rede. Então agora a rede tem que absorver 4.200 de potência, né? Tá? O motor o gerador, né, de indução está injetando 4.200 na rede, além de suprir a carga de 2.000. Né? E o reativo, agora que eu subiu ainda mais, né? Agora já está, antes era 1.400, agora já está em 2.300 ali, né? E de novo quem vai suprir é a rede. Beleza? Agora vamos fazer só uma última coisa aqui. Além da resistência aqui, que é a carga, né, eu vou conectar o meu banco de capacitores. Né? Eu poderia fazer isso separado, mas eu posso vir aqui na carga e conectar, que vai dar na mesma. Então, vamos conectar aqui um banco de capacitor que me dá 1000, né? 1000 VAR aqui, VAR. Então, vou mandar rodar. Vamos ver o que acontece aqui, né, com a potência reativa. A potência ativa não vai mudar, né? Eu posso abrir aqui de novo. A gente vai ver que a potência reativa está ali ainda em 6.200. As outras duas também vão estar no mesmo ponto, né? Não muda. O que vai mudar é a potência reativa. Porque agora, né, se eu tenho aquele banco de capacitores, o que eu vejo? Eu vejo que a minha carga, né, minha máquina, ainda vai precisar daqueles 2.300, né? A máquina precisa dessa magnetização, não tem o que fazer, ela vai consumir esse valor nessa velocidade. Só que em compensação, agora a minha rede não precisa dar esses 2.300. A minha rede está dando aqui um valor menor de potência reativa, certo? Porque eu dei um banco de capacitores que consegue suprir uma parte da magnetização. Se eu for lá e aumentar mais esse banco de capacitores, né, se eu colocar aqui 2.000, lembrando que esses valores não estão batendo exatamente, porque eu estou olhando a potência reativa aqui só de uma das fases, tá? Por isso que não está sendo exato aqui essa parte reativa, mas o efeito está dando para ver. Né? Então, a máquina continua ali drenando 2.300, não mudei a velocidade. Meu banco de capacitor agora eu aumentei. Né? E agora a minha rede está precisando dar menos de 1000 VAR aqui, né? Volt Ampere reativo. Por quê?
Porque agora meu capacitor está suprindo mais potência reativa para a máquina, certo? Porque está todo mundo ligado junto ali. Então se eu diminuir a velocidade, né, o que eu espero que aconteça? Né? Se eu vou diminuir essa velocidade aqui, eu espero, né, que vai diminuir o consumo de potência reativa da máquina, como a gente viu que tinha acontecido já. Então, a máquina vai drenar agora ali em torno de 1.400, certo? E a rede está precisando dar só 90, 100 aqui. Por quê? Porque ela está precisando dar pouca potência reativa para a máquina, porque agora meu banco de capacitor é muito maior, né? A gente tinha subido o valor do capacitor. Beleza? Acho que deu para entender bem nessa primeira parte. Tem bastante coisa aqui, mas é só para poder fazer essas medidas, né? O importante aqui é a rede, aqui é a carga e aqui é a máquina. Né? Vou tirar o capacitor de novo, só para mandar para vocês o modelo sem o capacitor, mas é só mudar aqui depois, certo? Então, essa aqui é a análise dele operando com a rede. Agora vamos operar ele isolado. Né? Já adianto, infelizmente, que ele funcionando isoladamente não funciona tão bem assim aqui, de novo por causa de problemas no modelo. Né? Eu ia ter que mexer em mais coisa aqui. Então eu vou alimentar ele aqui com torque constante, porque mesmo se eu alimentar com a velocidade constante, ele não vai conseguir manter, né, os valores, eu já mostrei lá isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é tentar ligar ele sem o banco de capacitores. Né? Então eu tenho a carga aqui, está só a potência ativa. Então eu vou tentar ligar ele sem o banco de capacitores, né? Só vou colocar ele aqui para rodar. E aí o que eu estou pegando aqui, mas de novo, não funciona tão bem. Né? Aqui eu estou vendo de novo, né, a velocidade, né, e a potência ativa ali no estator, né? Pode ignorar esses valores aqui, que é de outra simulação. E aqui a gente vai ver a tensão, a frequência e a potência ativa na carga. Né? Na verdade, a gente nem precisa olhar para esse daqui, porque a potência ativa aqui vai ser igual lá. Né? E a velocidade não vai importar muito aqui para a gente. Né? A gente está mais interessado em ver como é que esse aumento da carga vai afetar a tensão e a frequência. É só isso que a gente vai olhar. Então a primeira coisa eu vou tentar rodar sem o banco de capacitores. Né? Vocês estão vendo que a simulação. Vocês vão ver que essa simulação demora bem mais. Exatamente porque tá bem ruim aqui essa parte do modelo. Então o que a gente vê aqui, né? Como eu disse, vou focar nisso aqui. A gente vê que a tensão, né, e a frequência estão lá em zero, ou seja, ele não está conseguindo gerar tensão de frequência, então eu não tenho também potência ativa aqui, ou seja, a máquina não funciona sem aquele banco de capacitores, ok? Então agora vamos pôr o banco de capacitor. Só que dessa vez eu vou colocar mesmo o banco ali, eu não vou só colocar os valores lá, né? Então eu vou colocar aqui o 3-phase parallel RNC branch, né? Coloco um capacitor, vou colocar aqui uns 200, né? Vou ligar essa parte aqui para fazer o comum e vou conectar meu capacitor na minha máquina, certo? Então agora é para a máquina ser capaz de gerar, certo? Então agora simulou até mais rápido, né? Então beleza, agora a gente já tem aqui. Então a gente tem aqui um consumo de potência ativa, que ele está conseguindo suprir para a minha máquina. De novo, como eu disse, esse modelo aqui está bem ruim, mas vai dar para a gente ver o efeito. O efeito ainda funciona, mesmo com um modelo que não vai dar para ver tudo que a gente quer. A parte do capacitor é uma da parte que não está funcionando direito, mudar o banco de capacitores, mas aí vocês vão explicar no relatório o que aconteceria, né, se eu mudasse esse banco de capacitores. Mas vai dar para ver essa parte da tensão e da frequência caindo, né, e a parte da potência ativa ali. Né. Então, eu tenho aqui, estou consumindo 2000 de potência aqui. O que a gente vê aqui? A gente vê que a nossa tensão está em torno ali de 400 volts. A frequência, eu vi um negócio na internet que estava muito difícil de calcular a frequência do jeito certo aqui, ainda mais com essa máquina toda zoada. Então eu peguei um negócio ali que ele tira o Fourier e me dá uma certa frequência ali, só que fica bem ruim ali a ideia aqui do negócio. Por isso que tem uns outros blocos aqui que eu até tentei tirar o Fourier, eu tentei usar a média, RMS também para ver se dá uma melhorada, mas realmente está bem ruim aqui. Mas vai dar pra gente ver o que vai acontecer com a tensão e com a frequência. Né? Então vamos olhar aqui, né, o mínimo da tensão e o mínimo da frequência.
que está em 400 nesse caso e em 200 aqui mais ou menos, né? Para esse valor de carga. Então, a gente tem 2000 aqui, né? Vou diminuir esse valor de carga para 1000. Vamos ver o que acontece. Então, mandei rodar. A gente vê que agora, né, eu subi o valor tanto da tensão quanto da frequência, né? Então a tensão estava um mínimo ali em 400, já está ali em torno de 500. A frequência estava ali batendo em 200, já está um pouco mais acima aqui, né? Tá aqui em 220 ali mais ou menos, né? Então a gente vê que tem essa diferença. Porque eu estou consumindo menos mesmo da máquina, né? Vou diminuir mais um pouco aqui, por 500. Okay? E vamos ver o que acontece então com a tensão e com a frequência. Então a tensão subiu de novo mais um pouco aqui e a frequência também, né? E eu diminuí mais minha potência ativa, ok? Como eu disse, esse modelo é um modelo que está meio ruim aqui, não dá para mostrar exatamente as coisas, mas dá para a gente ver aqui que conforme eu aumento a minha carga, né, eu vou perder aqui então tensão e frequência, né? Porque aqui eu abaixei a carga, né? Fiz o contrário, minha tensão e minha frequência foram caindo, né? Então, se eu colocar 3000 aqui, não sei nem se essa máquina vai aguentar rodar com esse modelo assim, mas é pra gente ter uma tensão e frequência ainda menor, né? Então tá aqui, né? A tensão estava em 400, naquele primeiro caso agora tá 350. E a frequência que estava ali batendo no 200 tá em 160 agora. Então, né? O primeiro caso que eu rodei era 2000, né? Depois eu abaixei para 1500, 1000 e depois eu baixei para 500 e agora eu rodei com 3000, né? Então dá para ver bem o efeito aqui na tensão e na frequência. De novo, esse aqui é um que eu infelizmente não gostei muito do resultado, mas infelizmente é o que está dando para fazer, né? Não tive tempo de mexer tanto nos modelos para tentar melhorar, pesquisei bastante na internet, mas o pessoal está tendo problema também com algumas coisas. Essas máquinas geralmente foram feitas para operar como motor, então algumas coisas teriam que ser ajustadas aqui para funcionar melhor. A própria parte da saturação dessa máquina aqui, a minha versão do MATLAB por algum motivo não está aceitando direito também, então peço desculpas aí de novo que não vai dar para a gente fazer o teste de como o capacitor vai mudar a tensão da máquina aqui, ok? Mas com isso daí a gente mostra o que precisava aqui para essa máquina. Então pessoal, né, a gente viu a máquina operando com a rede em paralelo, vocês vão responder lá as coisas no relatório, né? E aí, naquele esquema, né? Manda as coisas pelo Google. Por favor, justifiquem o máximo possível as respostas, não dê respostas extremamente curtas. Coloquem print do vídeo, coloca a parte da teoria do meu material, de livro, de outro lugar que vocês estão pegando, né? E aí aqui eu coloquei que a entrega é até a próxima quinta, mas a próxima quinta real aqui, né? É lá dia 7/1, né? Porque vai ter o recesso. Então, esse relatório aqui fica pro ano que vem aí. Beleza? E aí a gente começa ano que vem com máquina síncrona. Beleza? Qualquer dúvida então, pessoal, só me mandar um e-mail. Lembrando que a gente tem nossa aula lá síncrona toda quinta-feira. Vocês também podem ir lá para tirar dúvida. Beleza? Então, era isso daí, galera. Valeu e até semana que vem. Ou melhor, até ano que vem.